Bom dia, pessoal, tudo bem? Segunda-feira começando, todo mundo cheio de energia, cheio de expectativas aí para a semana. Eu espero que todos possam ter muito sucesso. A gente quer falar um pouco hoje a respeito de contrato de prestação de serviço. É algo que parece óbvio, mas por incrível que pareça, muitos não estão fazendo o contrato de prestação de serviço. E quando fazem, o contrato ele é feito de uma maneira muito genérica e que acaba não protegendo o prestador de serviço, ou seja, acaba não nos protegendo. Bem, antes de mais nada, é importante a gente ter em mente que o contrato de prestação de serviço é o documento que vai regular a relação entre a empresa contábil e a empresa cliente. Por isso ele é muito importante. E nesse contrato de prestação de serviço, é necessário que você seja bastante criterioso e faça previsão de tudo que pode acontecer na relação entre você e o cliente, inclusive o momento da rescisão ou da descontinuidade desse contrato. A proposta que nós estamos fazendo em relação ao On-Demand Fees e ao referencial de serviços contábeis e paracontábeis é que o referencial passe a fazer parte do contrato de prestação de serviço. Ou seja, esse contrato de prestação de serviço ele não terá mais um valor fixo mensal. Na realidade, o valor que o cliente vai pagar mensalmente é o resultado da aplicação do referencial de serviços contábeis e paracontábeis. Ou seja, todos os meses haverá um valor diferente baseado nos trabalhos que efetivamente foram realizados. Inclusive dentro da proposta do On-Demand Fees, acaba a chamada 13ª parcela ou parcela de encerramento do exercício. Até porque não vai ter mais necessidade. Se você mensalmente já recebe com base nos trabalhos que você realiza, quando chegar lá no mês de novembro, dezembro, janeiro, que você vai ter serviços extras, tais como a primeira parcela 13º salário, segunda parcela 13º salário, fechamento do balanço anual, fechamento da DRE anual. Nesse caso você simplesmente vai relacionar isso, que já está previamente precificado lá no referencial de serviços contábeis e paracontábeis, e vai fechar essa fatura. Então a minha sugestão é que ao elaborar o contrato de prestação de serviço, você torne como parte integrante desse contrato o referencial de serviços contábeis e paracontábeis, porque dessa forma fica muito claro para ambas as partes, todo mundo fica sabendo o que é que pode ser feito, qual que é o valor unitário de cada trabalho, e dessa forma você evita muitos transtornos e além disso você se protege em relação aos serviços que forem criados futuramente, porque se eles não estão previstos lá no referencial de serviços contábeis e paracontábeis, significa que eles não existiam. E dessa forma, haverá necessidade de uma atualização do referencial. Outra coisa muito importante que deve constar no contrato é uma cláusula com relação à inadimplência, ou seja, é importante você definir como as coisas acontecerão caso o cliente não faça o seu pagamento, ou seja, o pagamento dos seus honorários. Eu fico muito feliz porque as coisas estão mudando. Antigamente havia uma cultura de que o contador é amigo do empresário. Então o contador é aquele profissional que ele está junto com o empresário, ele veste a camisa da empresa, ele faz tudo que está ao alcance dele, e na hora que a empresa tiver alguma dificuldade, ele vai compreender porque ele é amigo do dono da empresa. Então ele vai entender que a empresa está em dificuldades e que a empresa vai deixá-la para ser pago por último, até porque ele sabe da realidade da empresa. Gente, é o seguinte, esse tipo de relação não deve existir. Na realidade, a amizade entre as pessoas ela é muito importante, mas a gente deve entender que existe uma relação jurídica, uma relação entre prestador de serviço e tomador de serviço. E cá para nós, a sua empresa sem dinheiro consegue pagar as contas. E não pagando as contas, o que pode acontecer com a sua empresa? Ela pode falir. A sugestão que eu dou é que vocês
Coloquem uma cláusula no contrato dizendo o seguinte, que havendo inadimplência, tá? 30 dias depois, se o cliente não realizar o pagamento, o serviço será automaticamente suspenso, independentemente de notificação. E nessa cláusula também deve ser colocado que, havendo uma inadimplência por 45 dias, o contrato fica automaticamente cancelado, sem a necessidade de aviso prévio ou pagamento de multa, ok? Mas deve também estar previsto nesse contrato que essa dívida, esse débito, ele será inscrito em órgão protetor de crédito e também será feita a execução judicial da cobrança desses honorários. Uma outra coisa muito importante que eu tenho feito nos meus contratos é o seguinte: eu coloco na cláusula do valor, na cláusula do pagamento, eu incluo como fiadores os sócios da empresa. Então eu os qualifico, tá? Coloco os dados pessoais desses sócios, fica claro lá na cláusula que eles são fiadores desse contrato, e quando eu vou fazer alguma execução de débitos, de honorários que não foram pagos, eu também incluo na cobrança os fiadores, que no caso são sócios da empresa. Isso tem gerado mais segurança, isso tem feito com que a minha inadimplência tenha caído drasticamente. Aí eu vou dizer para vocês uma coisa que é até vergonhosa, mas é verdade. Minha inadimplência chegou a 30% e estava caminhando para aumentar. Se eu não tivesse tomado nenhuma medida, com certeza essa inadimplência cresceria. Hoje a nossa inadimplência ela está da ordem de, ela está entre 2% e 4%, mas a gente tem trabalhado para que ela não seja superior a 45 dias. Então essas são as minhas considerações de hoje, e estou chegando aqui na empresa agora, e eu espero que essa semana seja uma semana cheia de decisões e cheia de ações, e que você possa alcançar sucesso. Grande abraço e fiquem com Deus.